Bom, lição número 6, Estevão, o mártir, né, do estudo sobre Atos. Agora a gente vai ver sobre uma história muito marcante, né, que é a história de Estevão e a sua pregação e o seu apedrejamento, né, coisas que marcaram a história da igreja. E aí Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. Até então ninguém tinha sido, né, morto e tinham sido livres, né, as situações que surgiram, conseguiram se livrar, mas quando eles tomam coragem e matam o primeiro, daí para frente começa realmente as mortes e as pessoas a serem perseguidas por causa daquilo que eles acreditavam. Bom, e uma coisa interessante, né, pra gente entender, sempre o primeiro mártir, ele traz consigo uma porta. Por quê? As pessoas que até então ficam assim, mata ou não mata, mata ou não mata, ninguém tem coragem. Matou o primeiro, aí literalmente eles olham, não, a gente matou, não pegou nada, vamos pra cima. Eles fugiram, né? Até que, não sei se vocês já viram, um dos maiores massacres e martírios que já aconteceu na história do cristianismo foi o genocídio armeno, tá? Tanto que esses dias mesmo atrás o Fábio me marcou lá numa questão que parece que na Inglaterra está uma situação acontecendo lá que eles estão querendo proibir, por exemplo, assim, de ensinar religião para crianças, assim. Eles querem proibir que ensine o cristianismo para crianças, o cristianismo especificamente, porque diz que o cristianismo deturpa, o cristianismo ele destrói, é culpa do cristianismo muitas coisas que acontecem na Terra, por causa que entre aspas, a religião mais difundida, né, vamos dizer assim, ficando ali páreo a páreo com o islamismo. Mas que isso daí tem que ser abolido, que as crianças estão sendo... o contexto foi bem esse mesmo, que o fato de ensinar o cristianismo para as crianças, você está tendenciando as crianças, você está obrigando as crianças, você está praticando, né, imposição, você está obrigando a criança a seguir aquilo. Então, por isso que eles não querem que ensine o cristianismo para a criança, entendeu? E aí, né... Tá lá a matéria lá, não tá na Inglaterra, não sabe se vai, se não vai, inclusive vem do Conselho da ONU, isso daí. E aí caiu um idiota na besteira lá de falar que realmente tá certo, porque eu falei, é engraçado, né? Engraçado, é o cristianismo que é o problema do mundo, né? É engraçado. Aí citei essas circunstâncias, né? De que a perseguição aos cristãos, quem está sendo morto, quem está fazendo tudo isso, né? O genocídio na Armênia, né? É engraçado. E o cristianismo é muito ruim. Olha a Noruega como é que tá, né? Acho engraçado isso, né? Um país tão honesto, onde eles decidiram se converter e mudar, e o resultado é esse. Será que realmente concordo que a religião não resolve nada, mas e a mensagem de Jesus? Por que todo mundo que segue a mensagem de Jesus tem um bom resultado? Entendeu? E aí foi justamente onde eu falei, não, tá errado isso aí, entendeu? E aí algumas pessoas viram, entenderam e até curtiram. Mas é uma palhaçada, né? É uma palhaçada mesmo. E a situação de Estevão foi a primeira, dentre tantas e tantas que aconteceram nos anos e nos séculos seguintes, porque bastou vir um primeiro para que os demais pudessem ser martirizados, né? Aí depois você começa a ver vários sendo mortos, cada um à sua forma, né? E inclusive no livro, naquele livro Jesus Freak, né? Ele mostra os principais mártires da história até os dias atuais. Bom, lá em Atos 6, do 8 até o 15, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem o seguinte: temos ouvido que este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas
que depuseram, dizendo: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha que coisa fantástica, né? Então, quando eles olham para Estevão, né? Estevão literalmente estava já totalmente revestido de poder e de glória. Uma coisa interessante, olha só o primeiro versículo do capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: por acaso é isso mesmo? Versículo 2. Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhes disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. E aí ele começa a dissertar a respeito disso, tá? A gente vai parar por aí, por quê? O trecho é bem longo. Por quê? Ele foi falar para o sumo sacerdote que ele estava pregando. E ele, com essa mensagem, ele começa a realmente apontar para Cristo. Que Abraão apontava a Cristo, que Moisés apontava a Cristo e que todos os líderes e todos os profetas apontavam para Cristo, que era o próprio Jesus. E isso deixou eles muito furiosos. Furiosos ao ponto, né, que você vai ver no final do capítulo 7. No final do capítulo 7, né, depois que Estevão afirma isso, e inclusive Estevão vai afirmando que foram eles que executaram o Cristo, tudo mais. No versículo 54 do capítulo 7 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e os dentes rilhavam contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras adormeceu, que significa morreu. Então, uma coisa que é interessante a gente observar aqui agora, algumas coisas, né? A primeira delas, Estevão estava cheio de poder. Sim, tão cheio de poder que o seu rosto brilhava. Que nem Moisés, né? Moisés, justamente. Mesma situação. Até mesmo para que aqueles inquisitores, entre aspas, né, não fosse lhes imputado como inocente. Por quê? Essa figura do rosto brilhando, né, quem desceu com o rosto brilhando por ter a presença de Deus? Moisés. Então isso enfureceu muito a eles. Primeira coisa, então, ele tinha poder. Ponto. Segunda coisa também, ele tinha conhecimento. Estevão vem e descreve toda aquela situação. Por quê? Porque ele conhecia do que ele estava falando. Não foi simplesmente porque Deus chegou ali. Preste bem atenção no que Jesus fala lá em Mateus. Eles estavam preocupados, os discípulos, com o que falar. E Jesus chega naquela passagem que eu li a respeito do final dos tempos, que Jesus fala assim: ó, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar a palavra certa na sua boca. Aqui, na verdade, Jesus não está falando que eles vão falar de algo que eles não conhecem. Não é isso que está escrito. Porque existe uma diferença entre você falar, entendeu? Falar, sabendo e não sabendo. É o primeiro estágio. Você saber algo para falar
ou não saber para falar. É o primeiro. Qual é o segundo estágio? Mesmo sabendo, você ter autoridade e encaixar as peças no lugar para convencer as pessoas de que aquilo ali está certo. E antes ele já viu e ninguém vencia ele na discussão. Ninguém. Por quê? Ele conhecia, porque ele aprendeu, ele praticou, ele vivenciou essa experiência, porque ele foi um daqueles diáconos escolhidos, né, entre os 7 que a gente viu aí na história de Atos, para ajudar a servir as mesas, e ele tinha o reconhecimento de toda a congregação que ele era um homem segundo o coração de Deus, né, uma opção de Deus para as pessoas. E também Estevão, além do conhecimento que Estevão tinha, assim como todos os discípulos tinham conhecimento, tanto das leis de Moisés, quanto dos sinais de Jesus e que Jesus era o Cristo, o grande segredo é como eles iriam falar essa mensagem, como eles iriam usar essa mensagem de uma forma coerente e consistente. Entendeu? Foi tão coerente porque, olha só o que a Bíblia fala, que ele falava com muita coerência, com muita propriedade, que ninguém vencia ele no diálogo. Entendeu? Ninguém. E tem um paralelo igual à história de Jesus, né? Sim, sim. Eles são os discípulos, né? Eles continuam fazendo o que Jesus fazia. Jesus foi acusado injustamente. Injustamente. Ele pegou nada, ele inventar, chamar. Tiveram que mentir, tiveram que pagar. Depois, quando ele morre, ele na mesma hora que está morrendo, ele ainda pede para Perdoa, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. A gente vê uma figura de Jesus ali sim, que manifesta. E esse é o X da questão. Estevão tinha poder, porque ele tinha autoridade, ele tinha coerência para falar o que ele falava. Estevão tinha conhecimento, Estevão tinha fé, Estevão tinha coragem, Estevão estava segundo a vontade de Deus, e mesmo assim Estevão morreu. E com sofrimento, não foi. Hã? Sim, cumpriu o propósito dele. Cumpriu o propósito dele. Se sereno eu não sei porque a Bíblia não diz, mas só que demonstra ali que ele cumpriu até o último minuto. Agora, é muito claro que Estevão cumpriu o propósito dele. E uma coisa que a gente não deve deixar de observar é que o propósito de Estevão foi o martírio. Entendeu? Tem muita gente pregando por aí que morreu não é de Deus, perdeu não é de Deus, tá dando errado não é de Deus, entendeu? Tá dando errado, não é Deus nesse negócio não. A pessoa pinta, né? É uma mentira pintar um cristianismo pautado só em sucesso e resultados. Você vai alcançar resultado, você vai alcançar algum tipo de sucesso, você vai ter projeção. O testemunho de Estevão fez com que se multiplicasse ainda mais o reino. E não só ele, mas a cada... Todo mundo fugiu, mas mesmo assim continuaram pregando. E isso era para acontecer. Jesus já faz estrategicamente. O que ele fala? Quando vocês forem perseguidos, fujam. Não fiquem para ver no que vai dar. Quando vocês forem perseguidos, não fiquem. Não fiquem por quê? Porque realmente não vai dar certo ficar. Mas não parem de fazer o que vocês estão fazendo. Então o que acontece? Explodiu a bomba aqui. Vamos fugir? Vamos fugir. Vamos fugir. Vai para longe. Eles foram forçados a levar o cristianismo para esse lugar. Explodiu a bomba lá. Foge para outro lugar. Mais um lugar que implementou o cristianismo. E isso foi uma estratégia. A própria retaliação, a própria, vamos falar aí, perseguição, foi uma estratégia usada por Deus para que eles não ficassem numa zona de conforto. Porque o próprio Pedro ficou na zona de conforto, uma certa zona de conforto dentro de Jerusalém. Entendeu? Tanto que Paulo, esse Saulo que é citado ali, acabou sendo chamado e ele começou a viajar por aí. Foi um dos que mais viajou sem ser perseguido, sem assim. As viagens dele não eram porque ele é perseguido e chegava e ia para outro lugar. Não, Paulo tinha uma meta. Paulo tinha um projeto.
Mas aonde chegava era perseguido, preso, açoitado. Talvez por causa dessa morte, porque ao viu, né? Sim. Talvez Ele deu foi um deu testemunho apoio, pra né? ele, né? Foi Não, ele Talvez ali, ele era... acho que eu acho que foi o início de começar a mudar a vida dele, né? Talvez Ele sim. ver aquilo. Talvez sim, talvez sim. E as roupas de Estevão ficou no pé dele, literalmente aos pés de Paulo ali, entendeu? A roupa de Estevão ficou lá. E Paulo assistiu tudo. E Paulo, quando percebia, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Sim, intenção E positiva. Estevão Positiva. também. Sim. E é por isso que Estevão, com essa visão, fala: Senhor, não, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Eles não estão sabendo. A intenção positiva é muito perigosa. É a mesma motivação que o terrorista encontra para matar, explodir, fazer ataques. Eu estava lendo hoje à tarde, né? Daí eu fiquei vendo de onde que veio Estevão, mas nada, né? Nada. Ele foi só escolhido como diácono para Sim. cuidar da alimentação, das É. coisas, né? E pregava o evangelho também. Sim. Nesse momento. É, porque o Mas diácono... ninguém diz se ele era da Palestina, se ele era judeu, se... Então, pela propriedade que ele tem, que você vê que o discurso dele é muito detalhado, provavelmente judeu. Aí só que o nome dele é grego, né? É, Dele e dos todos os outros diáconos. Sim. O nome de Ele não era helenista? hã? Ele não era um helenista? Talvez sim. Ninguém confirma, porque Não. ele mesmo não dizem Não se tem é nenhuma. casado, se tinha Não família, tinha nada. Ele só Tem entra uma nessa. história. Ele só entra nesse contexto Mas e acaba. acreditam que ele tenha convivido com Jesus. Sim, talvez. Porque Tinha muita o gente, diácono né? tinha os 70, né? Que Sim, Jesus o envio mandou dos pra 70, ele. isso. Então, eles, assim, pelo que eu li, Sim, sim. vários, Tudo. São todas. São teorias, né? É. São teorias de linhas de pensamento. porque para viver junto e ter um cargo, eles tinham que ter um conhecimento. Tinha. Convivência. E principalmente tinha que ser pessoas de bom testemunho no meio da comunidade. Educação, Entendeu? E não é da noite pro dia que eles conquistavam isso não. Bom, vamos lá. Nessa lição a gente entender que Deus é o mesmo, né? E age da mesma maneira que no tempo do início da igreja. Sentir, né? Um sentimento de perceber que quando a gente passa por provação, é o Deus Todo-Poderoso que está com a gente. E também praticar. Por quê? Memorizar trechos da Bíblia para usar ao seu favor. Entendeu? Como eu memorizo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade para memorizar. E eu só passei a memorizar a partir do momento que eu passei a usar. Porque o que você não usa, seu cérebro deixa lá, isoladinho. E para você lembrar, às vezes não lembra. E aí o que acontece? Como que eu faço para ter uma memorização melhor de versículos? Pratique. Né? Comente com alguém, escreva, né? Comece a escrever, comece a utilizar, comece você a fazer suas anotações. E você começar a pesquisar, entendeu? Onde está escrito determinadas coisas para você escrever nessas anotações. Isso vai fazer com que você memorize mais. E de repente, na hora, porque lógico, o Espírito te lembra, se você já leu alguma vez, tanto que Jesus falou, ó, eu vos lembrarei. Então, tanto que, aquilo que eu falei, nenhum desses homens é ridículo. A gente vê pessoas falando assim, eu nunca li a Bíblia, eu nunca ouvi e Deus usou minha vida para falar uma verdade. Talvez sim, ele usou até a mula, não é mesmo? Então ele pode te usar também, mas essa não é a via de regra, isso é um milagre, entendeu? E milagres são assim, Pedro caminhou sobre as águas com Jesus durante um momento, Jesus tirou ele daquele momento que afundou e depois ele continuou caminhando nas águas? Não, ele entrou no barco. Então esse é o X da questão. Milagre, é uma ação esporádica que acontece aleatoriamente, não é assim que nem o pessoal pensa, todo dia e todo instante, e Deus só opera assim. Deus não vai, porque o cara é bom que Deus vai usar ele. Às vezes o cara não tem nada com nada, ele só quis usar por necessidade ou por Sim. misericórdia por Sim. outra pessoa, né? Que nem a mula de Balaão. Deus, na verdade, não queria a mula porque a mula orava, entendeu? É uma coisa até que eu sempre falo, né? Tome cuidado com a expressão, eu sou uma pessoa muito usada por Deus. Por quê? Você pode muito bem ser usado, assim como a mula foi, e não herdar o reino. Você pode muito bem ser usado
como está escrito lá em Mateus 24, 25, se eu não me engano, que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos, fizemos e curamos e acontecemos. E ele vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o choro eterno. Então, toma muito cuidado. Eu sou um homem usado por Deus. Tá, você é um homem usado por Deus, mas você tem um conhecimento desse Deus que te usa? Você tem relacionamento com o Deus que te usa? Esse é o X da questão. Esse é o diferencial. Entendeu? Então, por exemplo, olha o que Jesus diz para os discípulos em João 14, 15. E o Espírito vos lembrará de todas as coisas. Ninguém lembra aquilo que nunca viu. Estevão é aquilo que eu falei, a coerência e a consistência. O Espírito foi lembrando Estevão de tudo aquilo que ele sabia. E a história como ele sabia do povo hebreu, com tantos detalhes e com tanta propriedade, é fato. Ele era hebreu. Ele era judeu de alguma forma. Tanto que ele estava sendo julgado por uma corte judaica. Então ele é judeu. Porque se ele não fosse, de repente, judeu, ele não poderia ser julgado dessa forma. Entendeu? Você pode ver que todos que foram julgados dessa forma pelos judeus é porque eram judeus. Porque os outros que não eram judeus, você não vê relato deles sendo julgados. Não tem como. E o que mais irritava no discurso, na palavra dele, era falar sobre o tempo e as leis. Sim. Ele é muito sagrado. E ele apontando tudo isso para o Cristo, né? Que era Jesus. E Deus não se limitava às paredes. E eles eram muito apegados, né? Sim, até hoje. E vamos dizer que os crentes não são? Apegados às paredes, apegado ao status, a uma placa de igreja. Aí ele começa a mostrar todas as maiores obras de Deus, não foi dentro do templo. Não, foi fora. Em lugares totalmente fora ainda de Jerusalém. Sim. Vamos lá. O desenvolvimento da igreja trouxe os primeiros problemas. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa polêmica entre helenistas, o que eram helenistas? Judeus gregos ou de fala grega. E hebreus, que eram judeus de fala aramaica, culminou com a eleição dos 7, que é em Atos 6 e 3. Nesse contexto surge a pessoa de Estevão, em quem podemos ver os reflexos da imagem de Cristo. Acusado de falar contra a lei de Moisés e contra o templo, Estevão não hesitou em confrontar seus acusadores com as verdades das Escrituras, anunciando-lhes as boas novas do Evangelho. Como não puderam vencê-lo no diálogo teológico, partiram para a violência e o apedrejamento. O mais importante no martírio e morte de Estevão não é o fato da morte em si, né, como eu falei, mas a providência de Deus em conduzir a expansão geográfica da igreja e o início do testemunho fora dos limites do judaísmo, tá? Então o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que depois disso, em que matou-se um seguidor de Cristo, o que aconteceu? Aconteceu justamente aquilo que Jesus falou para eles: quando perseguirem vocês, fujam, mas não deixem de pregar o evangelho. É onde eles se espalham e começam a pregar em outros lugares obrigatoriamente. Entendeu? Por onde passava ia vivendo a cultura deles e o evangelho ia sendo pregado. O caráter e o serviço de Estevão, Atos 6, do 3 ao 10. A história da igreja de Jesus é marcada por personagens cujo caráter os identifica com o Cristo. Estevão, antes mesmo de ser escolhido entre os 7, já apresentava qualificações necessárias para servir ao Senhor e à sua igreja. Estevão era homem de boa reputação, o que era uma qualidade indispensável a quem se encarregará das finanças e da administração da igreja de Jesus. Homem cheio do espírito de sabedoria. Inegavelmente, o espírito de sabedoria é um pré-requisito daqueles que são chamados para servir a igreja, pois essa marca interior é de suma importância para o serviço a ser realizado, que vai
muito além de meras questões administrativas. Homem cheio de graça e poder. Não um teólogo teórico, mas uma testemunha viva e eficaz do Deus vivo. Graça e poder formam uma unidade singular, pois graça sem poder não adianta nada. E poder sem graça é terrível, segundo C. Morgan. Daí o vigoroso serviço desse servo fiel, o serviço desse servo fiel. C. Morgan descreve como doçura e força mescladas em uma só personalidade. Graça indica o caráter bondoso semelhante a Cristo, enquanto que seu poder era visto em prodígios e grandes sinais que fazia entre o povo. Tá? Então o que acontece? O caráter e o serviço de Estevão. A questão e o contexto dele era que esse cara, como eu falei, ele tinha conhecimento, ele tinha habilidades, ele tinha a imagem de Cristo impressa nas suas atitudes, nas suas decisões. As pessoas que olhavam Estevão falavam: esse cara realmente tem o Espírito de Deus na vida dele. E era o que incomodava aquelas pessoas. Por quê? Provavelmente, não está descrito, mas provavelmente, antes deles pagarem alguém para mentir Estevão, para poder mentir a vida dele, eles com certeza fuçaram a vida desse cara de perna pro ar para ver na onde ele se enquadraria, no que ele seria pego, no que ele poderia ser acusado, e parar esse cara. Não acharam nada, foram preciso o quê? Vamos pagar para alguém mentir. Aí é onde Estevão foi e levado até a presença dos líderes da sinagoga, ele não negou. Tá? E a gente abriu, essa questão, o caráter e o serviço de Estevão. O que mais vocês podem apontar a respeito desse caráter e serviço de Estevão que vocês estiveram lendo, para a gente poder dialogar um pouco mais sobre isso? Esse negócio do graça e poder formam uma unidade singular. Pois graça sem poder de nada adianta e poder sem graça é terrível. Exatamente ele quis dizer. Bom, uma coisa tem que estar vinculada à outra. Sim, Mas sim. a graça que ele fala é a graça que vem de Cristo. Sim, a graça que vem de Cristo. Graça, na Bíblia eu procurei, que todo mundo fala que a graça esteja... Que graça é essa? Aí saí pesquisando. Aí tem vários significados, depende da palavrinha lá em hebraico lá. Aí nesse caso aqui, essa graça quer dizer bondade. No contexto lá daquela Bíblia. Sim, lá, sim. Primeiro, é bondade, ele era bom. O que, se você alinhar, embora tivessem vários significados, a graça que a gente tanto fala no cristianismo é a bondade de Deus para com os homens, que até na última aula eu falei, na pregação de domingo eu falei que Deus fala: a minha graça te basta, entendeu? Ou seja, a minha misericórdia, o meu favor, o meu perdão, a minha bondade te basta, entendeu? A misericórdia. Então o que acontece? Quando fala dessa questão da graça e do poder, a graça é a cultura do reino toda, vivida e descrita e totalmente praticada, entendeu? Então, por exemplo, por que você é bom? Você é bom porque você é bom? Não, eu sou bom porque eu tenho a graça de Deus na minha vida que me ensinou isso, entendeu? Então o que o C. Morgan fala? Que graça sem poder não tem como, não funciona, não tem prova, não existe prova, não existe, o poder tem, e o poder, lembrando que uma das coisas que a gente tem batido muito aqui no livro do Estudo de Atos, é que poder acima de tudo te reveste de autoridade, tá? Não só o poder de operar milagres, Estevão também fazia, mas também o poder. Você vê, eu particularmente, lendo todo o contexto de Estevão, você vê o poder muito mais manifesto em autoridade para olhar nos olhos daqueles líderes e falar com propriedade do que talvez numa cura, entendeu?
É assustador ocorrer uma cura milagrosa? É assombroso? Deixa impressionado? Sim, deixa impressionado. Porém, você vê uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que não tem origem nenhuma, que você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, chegar e peitar os líderes judeus que mandavam em tudo. Entendeu? É algo muito mais estarrecedor. Como ele tem essa autoridade? Entendeu? Foi o fato de Pedro também. E aí o que acontece? Isso é a questão da graça sem o poder. Precisa, porque essa autoridade é confirmada. E o poder sem a graça de Deus, sem a bondade, se torna, o que você vê hoje aí. arrogante. Não só arrogante, mas ele pode ser usado para corromper a sociedade. Entendeu? O poder de Deus na vida do cara, porque uma vez que Deus dá, Deus não tira. Mas se o cara se corrompe, ele está levando muitas pessoas junto com ele. É por isso que é o que? Ele fala aqui que o poder sem a graça é terrível. Terrível. Por quê? A pessoa começa a usar o poder para angariar coisas para si próprio. Usurpar. Entendeu? Por isso que o contexto de poder sem graça, porque é como ter um poder, porque é poder, querendo ou não é poder. É como você ter um poder, ter uma habilidade especial, você receber um dom ali, qualquer que seja o dom, e você usa para ganhar dinheiro. E isso acontece. Tem acontecido. Por quê? Olha o que Paulo fala lá na frente, acho que é Paulo mesmo. Que a graça com a piedade são grande fonte de lucro. Dá dinheiro. Tem como tirar dinheiro do povo. Porque você pode fazer um milagre ali, não sei se é Deus ou se é o diabo para poder enganar as pessoas. Porque lembra que eu falei que é muito pior a pessoa estar muito pior a pessoa estar enganada numa falsa verdade do que a pessoa viver uma mentira. A mentira, quando você apresenta a verdade pura e simples, ela acaba. Agora, uma pessoa que acha que está vivendo o cristianismo de verdade, mas está enganada com um cristianismo deturpado, principalmente deturpado por causa dos sinais, não, mas ele é homem de Deus, mas ela é mulher de Deus, olha lá o carro que ele tem, olha a casa que ele tem, olha o milagre que ele faz. E Jesus falou, não vá por aí, veja os frutos e atitudes deles. Então é isso que o Semorga quer dizer. Clareou? Vamos lá, vamos comentar mais um pouco sobre esse contexto aí de Estevão. O que mais que vocês podem destacar sobre o caráter e o serviço dele? Né, que vocês leram, puderam observar algumas coisas. O que mais? Ele tinha o princípio do cristianismo, né? A fé, a palavra e o amor. Isso. A oração, né? Em si. Era um homem de... Para ele ter o poder que ele tinha, era um homem de muita oração. Fé, oração e palavra, e claro, o amor. O amor que era... amor, né? Porque... né? Levando pedrada, né? Sim. Preocupado. E ainda orando pelas com as pessoas. Sim. Não foi só ele, naquele livro Jesus Freak, dá pra ver claramente que a maioria deles, entendeu? A maioria deles, quando morria, quando passava por isso, estava totalmente revestido. Totalmente revestido. É uma situação especial. Não, pela fé, ele sabia que ele não estava morrendo ali, né? Ele viu a glória. Ele viu. Ele, na verdade, ali, antes deles serem apedrejados, ele já estava do outro lado. Entendeu? Você vê claramente que ele já estava em outras circunstâncias, já era outra vida. Mas então, depois lá em Apocalipse, que fala, né, que todos os mártires estão esperando. Sim. O sangue deles foi derramado, Jesus vai vingar ele. Vai. Ué, é o final de tudo, né? É quando todo mundo... eu vou dizer bem a verdade. Segundo a descrição, só o fato de você acordar tá aí, ó. Digamos, tá aqui o céu assim, noite. Certo? Noite. Aí 10 horas da manhã, você sai pra rua. Ué, cadê o sol? Já são 10 horas da manhã. Cadê o sol? Isso aí já vai ser o suficiente para tocar o pânico em todo mundo. Entendeu?
Se Deus simplesmente tirar o sol e não der mais sol, porque diz que os poderes do céu seriam abalados, acabou. Como que os sistemas elétricos vão ficar funcionando 24 horas, sendo que o horário de verão já é criado para poder não dar sobrecarga no sistema elétrico, para dessobrecarregar no mundo. E pensa, acabou o sol, agora é só escuridão para vocês. Se vira, não tem mais. Ué, vai lá no Alasca, lá naquelas pontos lá, Iceland, né, Islândia lá, 6 meses noite, 6 meses dia. Acabou. Agora pensa, só noite. Só isso aí já vai. Só o fato de Deus abalar o processo Sol, Lua e todas essas coisas, isso daí já ia ser uma paulada na Terra. Por todos os mártires, né? Mas que vai muito além disso. Entendeu? Porque o julgamento de Israel já aconteceu, né? Israel já foi julgada por tudo que eles já fizeram. Até a Segunda Guerra Mundial, a perseguição, tudo que eles sofreram. E aí agora eles estão, né, no lugar deles, tudo. Ainda não se reajustou. Tá se reagrupando, já tá a maioria já, inclusive alguns marroquinos, uma coisa assim, que tinha uma tribo lá perdida de Israel que fala que iria voltar, já voltou, já tá todo mundo lá. Tudo isso daí eles na verdade estão esperando, esse ano ainda apareceu o Messias deles, já se reagrupou todo mundo. O interessante também a respeito de Estevão é que a importância que deram a ele foi mais pelo feito dele ter falado. Sim. E não dos milagres que ele fez. Porque só citaram que ele fazia prodígios e maravilhas, mas não fez como não tem impacto com Pedro e João no templo, o coxo, né, saiu andando. Eles não citam nenhum milagre de Estevão. Não. Sinal de que o importante mesmo para nós, a referência, seria aquilo que a gente tem de poder e autoridade no falar. Sim. Não no executar o milagre. Sim. Busca o conhecimento e orar a Deus para te dar a estratégia correta, né? A palavra correta no momento certo. Entendeu? 2. Acusação contra Estevão. Certamente Estevão estava usando seu direito como cidadão israelita, tá vendo? Ó? Por isso que ele é judeu, tá? De ler e expor as escrituras nas sinagogas. Por isso que não tem como, tá, Anéia? Ele não ser judeu. A situação que ele passou. Eu acho que judeu, provavelmente judeu de Jerusalém, não convertido, não é? Ele não era convertido. O nome dele é grego. Sim. Significa coroa. Então, esse é o X da questão. Tem que ver também, né? Tem tudo isso. Pode a ser questão helenista, né? Pode ser o helenista, né? Por exemplo, aquele judeu, digamos, o pai judeu e a mãe grega, misturado. Não, judeu não é uma raça. Não, judeu é uma crença, né? Uma crença. Então, isso que eu estou falando. Ele podia ser Hebreu. judeu, mas da Grécia. Mas aqui no caso, cidadão israelita, né? Esse é o X da questão. Mas na Bíblia eu não vi escrito cidadão israelita. É porque é o seguinte. E aqui é uma hipótese. Então, só que esse é o X da questão. É por causa da forma como ele foi julgado. A forma como ele foi julgado. Sinédrio, né? Isso. E até mesmo fala aí, ó, filho. Entendeu? Para quem não era realmente judeu, não, é outro tratamento. Entendeu? É pela forma como foi. De ler e expor as escrituras nas sinagogas, naturalmente com o propósito de anunciar as boas novas do Evangelho. Primeiramente, aqueles homens começaram a discutir com Estevão. Lucas, antes mesmo de descrever que discutiam, registra no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Cumpria-se a promessa de Jesus, aquilo que eu acabei de falar. Quando os levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E ainda em Lucas 21:15, né, também fala isso. Então levantaram testemunhas falsas para deporem contra Estevão. Segundo elas, Estevão pregava que Jesus destruiria o templo e alteraria os costumes, as tradições que interpretavam a lei, segundo os escribas, né, transmitidos por Moisés. As acusações feitas contra ele eram blasfemar
contra Moisés e contra Deus. Rejeitaram o templo e a lei. Acusações dignas de pena máxima, né? Semelhantes a de Jesus. Pois nada era mais sagrado para os judeus do que o seu templo e sua lei. Na verdade, eles não podiam entender que esse ensino representava a nova dimensão da comunhão com Deus por meio de Cristo, que ultrapassaria o culto antigo. Foi o próprio Jesus quem declarou que substituiria o templo em João 2, 17 ao 21, referindo-se ao seu corpo espiritual, a igreja, que assumiria o lugar do templo material. Pode ver ainda em Mateus 12, 5 e 6 essa referência. De fato, o templo e a lei tiveram seu cumprimento, ou seja, o encerramento, a conclusão na pessoa de Jesus, tá? Então, olha só que coisa mais assombrosa, né? Estevão foi acusado porque ele pregava contra Moisés, segundo a acusação, tá? Ele não fazia isso. Mas a acusação foi que ele pregava contra Moisés, contra Deus, e ele rejeitava o templo e a lei. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente falou, não, teve a importância, teve tudo isso, mas isso já passou, agora tem coisas novas. Isso tudo, né? Paulo ainda fala que isso era como um espelho embaçado que a gente vê em parte, né? E aí a gente ainda vai ver coisas ainda mais, né? Hoje vejo em parte, mas ainda vou ver mais claramente. Então o tempo da lei era mais embaçado ainda, via-se como que por parábola somente, tá? E aí Estevão foi acusado disso, injustamente, falsamente e enganosamente, né? Mas infelizmente era o propósito para o qual ele estava reservado. Acusação contra Estevão. E aí, o que mais que vocês acham? Pontos que vocês olharam, destacaram, que foi atrativo para vocês? Se comparava muito com o que eles fizeram com Jesus, né? Foi praticamente o mesmo processo, igual, né? Foi praticamente igual. O mesmo processinho. As mesmas acusações, a mesma coisinha, a mesma mentira. Na verdade era um modo meio figurativo que ele falava, né? E eles tentavam levar para o literal, né? Sim. Tipo, que não ia ter mais o templo, não sei o quê. Mas na verdade era muito figurativo, mais espiritual. Não ia mais ter o templo, é que não tinha tanto significado mais não. o templo depois de Jesus, nem as leis, né? Olha, a coisa era tão feia para o judeu, negar isso, porque deixa de ter significado a arca, por exemplo, que era o símbolo da presença de Deus, deixa de ter significado o templo, deixa de ter significado todos os rituais, acabava tudo. E consequentemente acabava também as mordomias. Entendeu? Acabava as mordomias. O controle que os sacerdotes tinham sobre o conhecimento, né? Sim, acabava tudo. Então era um jogo muito mais de interesse. Entendeu? Em parte, né? Em parte é porque eles acreditavam naquilo, foram criados daquele jeito. Entre aspas também, mas só que, por exemplo, a gente vê que é muito mais interesse. Até hoje ainda não consegui. Sim. Mas posso dizer, a gente vê que é muito interesse envolvido por causa de Nicodemos, né? Aquela situação de Nicodemos, que Nicodemos sai escondido no meio da madrugada, chega à noite para Jesus, fala mais aí agora que eu quero ouvir isso daí. Então, no íntimo deles, o Espírito clamou. Porque se a gente pensar assim, poxa, mas ele estava com a boa intenção, e essa boa intenção... Não, essa boa intenção para benefício próprio, era regada com interesses, entendeu? Totalmente regada com interesses. Por quê? Se a gente pensar que se Deus, né? Olha o que a Bíblia fala, ela não é incoerente. Se eles vivessem aquilo por puro coração bondoso, por pura questão religiosa, porque eu sou meio Gabriela, cresci, aprendi assim, vou morrer assim, o tempo da ignorância não é levado em conta. Como que Deus ia cobrar essas pessoas? Eles acho que tentavam se iludir, né? Eles tentavam se enganar, mas não tem nada contra a verdade. Por isso que eu digo, sempre há um interesse. Esse é o problema. Entendeu? Por exemplo, o que justifica uma pessoa vem e conhece o reino de Deus e não fica? Em Lucas 12, Jesus começa
começa a falar justamente sobre eles. Uma das ordens que ele dá, que fala, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer dizer, eles tinham conhecimento da verdade, mas não praticavam. Não praticavam. Porque até mesmo a própria lei de Moisés, se eles vivessem a lei de Moisés, seria bom. Porque a lei de Moisés aponta para o que Deus queria, que é aquilo lá, ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E os profetas vieram para isso. Mas acontece que era uma classe totalmente deturpada. Eles burlavam muito, né? Burlavam tudo. Se eles agissem realmente segundo a lei por amor a Deus, eles teriam sido convencidos por Cristo. Sim. Que muitos judeus se converteram por quê? Porque praticavam a lei por amor. Justamente. Não com hipocrisia. Esse é o X da questão. Então aqueles que ficaram para trás, você entendeu agora, né? O que movia eles era total interesse, jogo de interesses, corrupção, vamos dizer assim, corrupção mesmo. Era puramente corrupção. Era por isso que eles iam atrás, matavam, faziam o que faziam. Eles falavam até aquele negócio sobre honrar pai e mãe, né? Pagasse, né? Se você pagasse, não sei o quê, aí não tinha problema. É o que os adventistas fazem hoje em dia. Se você trabalhar, você pode trabalhar no sábado, mas se você trabalhar, você tem que dar o... Você pega o seu dinheiro que você recebeu do sábado e entrega. E tem que entregar na igreja. Isso Aí é farisaico. entendeu? Isso é um trecho da lei que é farisaico. Não é para trabalhar, Entendeu? Eles têm subterfúgios, então, eles têm maneiras que você Um pode... jeitinho, só você pagar que Dá uma É. dobradinha na regra. dá um dia na igreja, lá tá tudo bem. Não, tá errado. Tá totalmente errado. Então esse é o X da questão. E aí você vê que é totalmente deturpado. Agora vem a defesa de Estevão, né? A defesa de Estevão teve uma introdução divina. Fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Talvez uma indicação de sua inspiração para fazer sua defesa, né? Só corrigindo aí na revista, deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, como se fosse o rosto de um anjo. É Atos 6:15, né? Talvez uma indicação de sua inspiração para fazer sua defesa. Uma descrição de alguém que reflete a glória de Deus, né? Êxodo 34:29. Primeiro, uma defesa contra o lugar santo. Sua defesa é mais uma exaustiva exposição da história de Israel com base nas Escrituras. Ele a fez sem nenhuma interrupção até concluir com duras palavras contra os ouvintes. Não é difícil entender a tese de Estevão. As primeiras afirmações desse discurso são: o Deus da glória apareceu a Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia pagã. Deus estava com José, mesmo quando ele ainda era escravo no Egito. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar em terra santa. Apesar de no deserto ter andado de tenda em tenda, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ao referir-se ao tabernáculo do testemunho, né? Estevão reitera sua importância na história, mas insiste em afirmar que nem o tabernáculo nem o templo deveriam ser considerados a casa do Senhor, em algum sentido literal. É, portanto, evidente, com base nas próprias Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local. E que nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir sua vontade. Se Deus realmente possui uma casa aqui na terra, então ela está no povo no qual vive, né? É o que John Stott fala. Estevão também fala em segundo lugar contra a lei. Será que é contra a lei que ele está falando? Então Estevão afirma que quem estava desrespeitando a lei eram eles, seus próprios acusadores, bem como seus antepassados. Quando Israel, no passado, rejeitava obedecer a Moisés, negava a lei, Estevão disse: vocês são como seus antepassados. Apesar de terem recebido a lei por intermédio de anjos, não têm obedecido a essa lei. Comenta W. de Boer, que é um escritor. Novamente Estevão afirma apenas o que as escrituras registram. Ele vê Israel de ontem e de hoje como
uma unidade. Vê os profetas rejeitados e perseguidos justamente porque anteriormente anunciaram a vinda do justo, que era Jesus. Não é surpreendente que agora os filhos desses assassinos de profetas se tornem ainda piores, traidores, assassinos desse próprio Jesus, o justo, que acabara de vir. Tá? Mas são vocês mesmo. Vocês são deturpadores. Vocês estão errados. E outra, templo não é parede, né? Aquilo que eu falei, né? Até aquilo que eu falei, não, aquilo que eu falo. Eu não acredito na religião. Eu não acredito em religião. Se existe religião, essa religião se chama Jesus. Porque é só Jesus, o seu sangue, o seu nome, que é capaz de religar o homem a Deus. E ele falou, a minha palavra estiver em vós, eu estarei também. Então, se existe religião, a religião se chama palavra. Porque Jesus é a sua palavra. Entendeu? É a mesma coisa que Estevão pregava, é a mesma coisa que os discípulos pregavam. Não tem essa de igreja, de parede. Eles se reuniam num pátio de templo. Quando a bomba explodiu, sai do pátio e espalha. Vamos embora. Entendeu? É aonde Estevão partiu. E também essa questão de que eu não estou falando contra a lei. A lei é boa. Paulo fala isso, né? Que a lei é boa. A lei é excelente. O problema é que vocês deturpam para os seus próprios benefícios. Vocês deturpam para o que vocês querem. Vocês sabem que está errado. Vocês sabem que está errado e continua fazendo. Continua agindo assim. O que mais chamou a atenção de vocês, né, nesse trecho número 3 aí? Por gentileza. Já falou tudo, né? Falou adiantado. Sim. Eu acho que ele pega, aponta os erros, ele fala o que mais, o pecado maior deles ali. Sim. E Pedro fala um pouquinho naquele começo, mas ele fala mais suave, né? Fala mais para os judeus, né? Mas aqui ele já mistura tudo, né? Ele fala para vários líderes. E ele é tipo quando Jesus fala, né? Raça de vida. Ele não fala pelas coisas. Ele não é tão brando, né? Ainda assim que Pedro, quando dá aquele primeiro discurso, perto de um cara que negou, ele foi. Daí eu achei ele mais incisivo, assim, né? Ele teve espaço também para abordar muito mais, né? E mais incrível é que ninguém interrompeu, né? Não podia. Enorme. Não podia. Eles não podiam. Era a regra desse teatro. Eu pensei que era o poder de Deus. Não, sim, lógico. E eles ficaram impressionados porque também não tinham o que responder. O cara tá certo, ele tá dentro do que ele estava ensinando, entendeu? Ele estava dentro do contexto. E fazia parte também desse contexto do que ele estava. Enquanto aquele cara estava falando, tinha que esperar ele terminar de falar. Só que o que foi bravo é que ele foi falando, e você vê 60 versículos de tudo. 50 versículos, né? E belos versículos, bem abertos. Entendeu? E aí, por fim, a morte de Estevão, né? Que está em Atos 7, dos 54 ao 60, que a gente leu. O discurso de Estevão despertou hostilidade sem paralelo por parte dos seus ouvintes. Enquanto os membros do Sinédrio rilhavam os dentes enfurecidos em seu coração, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Essa declaração exasperou o sentimento deles, ressuscitando um forte desejo de violência contra Estevão. Então, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. Primeiro, sem medo do seu testemunho. O testemunho de Estevão, em momento algum, teve conotação de autodefesa ou temor pela própria vida. Ele não temia as consequências, ainda que fatais, da dura acusação que fazia para aqueles homens. Não se tratava de uma agressão vulgar. Não se tratava de uma agressão vulgar de palavras ofensivas e carnais, duras cervis e incircuncisos de coração. A circuncisão indicava o rompimento com o orgulho e a pecaminosidade do coração. Ele sentia mesmo uma profunda dor pelo seu povo. Seu discurso era uma eloquente proclamação do Evangelho. Ele os acusou de resistir ao Espírito Santo, rejeitando seus apelos de traidores
e assassinos e desobedientes, inclusive à lei. Pensa, você é doutor naquilo, você é doutor naquele assunto. E aí, doutor, entre aspas, conhece, né? Só que você está usando para o seu próprio benefício. Chega uma pessoa, olha na sua cara e fala: você está desobedecendo àquilo que você se diz doutor. Você não está praticando aquilo que você diz ser doutor. Não tem nada a ver. Então foi onde pesou. E pesou mesmo. Segundo, poder para trazer convicção. A morte de Estevão estava cheia de Cristo, né? Como John Stott afirma. Estevão revela aos seus acusadores a visão do mundo de Deus que o Espírito lhe concede. Tinha consciência da situação e da morte certa, e ainda assim a glória de Deus é refletida nele, mesmo nas trevas da incompreensão e do ódio que o cercava. Nesse ínterim, relata Lucas, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sua convicção de fé impressionou Saulo e contribuiu mais tarde para sua conversão. Diante da morte da primeira testemunha de Jesus, como mártir, um novo mensageiro já estava sendo colhido. Naquele dia, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e muitos cristãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e também de Samaria. Porém, embora fugitivos, não negavam a fé cristã. Falavam de Jesus, evangelizavam pessoa por pessoa que encontravam, demonstrando profundas convicções de fé, daquela fé que se manifestou em Estevão. E por fim, o 3, sua oração pelos perseguidores. À semelhança de Cristo, Estevão ora em favor de seus agressores. Ora por eles, mesmo sob pedradas. Senhor, não lhes impute esse pecado. E Estevão era o mesmo, em todo o tempo, cheio de graça e poder, como nós já falamos. Nem mesmo aquele momento pediu vingança e punição de Deus sobre aqueles que o levaram à morte de forma tão injusta. Ainda que a morte lhe tenha chegado num cenário violento, os requintes de crueldade têm-se em vista um adormecer em profunda paz. Uma descrição inesperadamente bonita e cheia de paz para uma morte tão bruta, como diz o autor F.F. Bruce, tá? Então aqui a gente tem 3 circunstâncias. Ele não tinha medo no seu testemunho. Ele, o poder para trazer uma convicção, uma certeza inabalável, e até mesmo essa ternura de amor, que houve nele, mesmo no momento de morte, assim por dizer. E aí, o que vocês conseguem destacar além, o que chamou mais a atenção de vocês nesse trecho da morte? Eu acho que foi a coragem. Coragem, né? E assim, não estava nem aí se iam matar ele. Muita coragem. Você saber, porque acho que ele já sabia que ele ia se Confiança, com muita confiança em Deus. Sim. A experiência que foi proporcionada a ele ali, aquele contexto, ele já viu que algo ia acontecer. Ele aproveitou, que ele podia xingar, falar, não, Sim. não foi bem assim. Podia se defender, que ele não fez. Exatamente como Jesus. Até porque, exatamente. Jesus também não se defendeu. Não, Jesus não. Tanto que você vê no discurso de Pilatos, não sei se de alguma forma, mas você vê no discurso de Pilatos o quê? Você vê que Pilatos Parece que Pilatos queria que Jesus se defendesse. para não precisar matá-lo. Você não vai falar nada? Não. Acho que queria logo que acabasse. Também. Não, e já tinha ido, foi Herodes, Pilatos e volta para... Mas já era uma profecia, como Sim. um cordeiro mudo. A presença do Senhor. Manso. mudo também. Mudo. Também, manso. Cordeiro mudo. Ovelha muda. Ele ficou calado, não falou nada. Entendeu? Foi acusado, foi morto e esse é o X da questão. Interessante, vem aquilo de novo, Você olhar uma situação ruim, no caso de Estevão, terrível, mas ao mesmo tempo, enquanto ele estava ali sendo morto, como ele fala aqui, um novo mensageiro já estava sendo escolhido. Sim. Então, daquilo ali, que aos nossos olhos como seres humanos era algo terrível,
já estava sendo preparado algo muito melhor e muito superior àquilo que Estevão já estava pregando. Sim. E uma coisa que eu vi interessante também em Lucas 12 é justamente que Jesus fala que o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devesse dizer. Quer dizer, Estevão, por mais poder que ele tivesse em comunhão com Deus, talvez ele realmente não soubesse responder da maneira como deveria. Então, naquela hora, ele foi revestido de tanta autoridade a ponto de tocar o coração de Saulo. Por isso do contexto que eu falei. Às vezes tem gente que, vamos lá. Tem gente que fala e não é ouvido. Sem desmerecer a busca, né? Ele foi buscando, ele não deixou de buscar. Sim. Como fala, não né? era a primeira vez que ele tinha passado lá, né? Não. Ele já vinha, o pessoal perseguindo, né? Sim. Querendo saber, ele falava, o pessoal acho que entrava em debate, mas nunca conhecia ele. Então eu acho que ele já estava meio que sendo preparado. Sim. Sem dúvida. Os embates, né? Embates. Tem muita gente que fala, mas que nem até hoje mesmo, você vê muito pastor incoerente. Você pergunta, aí o cara vai respondendo até a hora que ele vira, bom, nesse ponto eu acho. Você vê que Estevão em nenhum momento ele fala, eu acho, o que eu acredito. Ele só repetiu a escritura. É isso e acabou. Entendeu? Mas como que é isso? Porque isso está linkado com tal coisa, também na escritura. Porque está linkado com tal coisa na escritura. Entendeu? Você não tem que achar nada. Você tem que saber o que está aqui. Você tem que viver o que está aqui. Acabou. Só pegar o que está aqui e viver. Entendeu? Lógico, tem muitos recursos que ajudam você a ter o conhecimento que nem a revista, tal, tudo mais. Mas, como eu sempre falei, existem bons livros fora a Bíblia, né? Que são testemunhos que podem te ajudar. Existem sim, excelentes livros. Mas todos esses livros têm que apontar para Cristo e a Bíblia, né? A Bíblia, está dentro da Bíblia. E lógico, né? Que nem a gente vê pregadores pegando um versículo e distendeia numa pregação inteira de achismos. Ou uma pregação sincrética, né? O sincretismo. Por exemplo, o cara pega lá uma pregação e mistura com dogmas de outras crenças, mistura com bases, né? Pode misturar, mas desde que a Bíblia seja a base principal, o alicerce, né? Existem outras coisas que atestam a Bíblia. Você não precisa de que a Bíblia seja atestada por outras coisas. Esse é o X da questão. Quando a gente chega e fala, a neurociência aponta isso, mas na Bíblia já falava isso. A cultura tal vive isso, mas na Bíblia já existe isso. A Bíblia é a base. O reino de Deus, a pregação de Jesus é a base. E aí? E aí que literalmente muitos pastores invertem. Porque o cara não consegue se encher da palavra de Deus, que é a Bíblia, e ele faz com que a Bíblia se embase em outras coisas. Não é esse o caminho. Não, porque a Bíblia é boa, por quê? Porque o livro de ciências afirma... Não, você não entendeu. Está lá, a afirmação do livro de ciências, perfeito. Mas aquilo ali já existe uma base de 6.000 anos. Está lá. Desde o discurso de Jó, né, vamos dizer assim. Tem muita coisa ali. Ok? Vamos lá? Concluindo então, não há informações sobre a origem de Estevão nem sobre como alcançou a fé em Jesus. O fato é que seu testemunho vai muito além de ser apenas o primeiro mártir. Lucas foi cuidadoso nos detalhes de sua narrativa para mostrar o quanto Estevão contribuiu para o desenvolvimento e a expansão da igreja, principalmente no campo das expedições missionárias aos confins da terra. O ataque contra ele foi um sinal para a perseguição ainda maior que viria contra a igreja em Jerusalém. Era o início da dispersão e a consequente anunciação do evangelho pelo mundo. Deus usou o testemunho de Estevão em palavras e em obras, na vida e na morte, para promover a missão da igreja, como diz John Stott.
Uma aplicação, bom seria se a igreja ao longo de toda a sua história pudesse enxergar as perseguições e provações pelas quais passa com os olhos fitos nos propósitos eternos do Senhor, certos do seu agir ainda hoje, como foi na igreja nos dias de Estevão. Amém? Então é por isso, né? É isso que a gente está falando, né? Poxa, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite tal coisa? Por que acontece tal coisa? A gente está muito preocupado com os porquês e pouco preocupado com os praquês, né? Entendeu? Tem um propósito, tem um pra quê. É a mesma pergunta, né? Que a gente faz para os nossos problemas, entendeu? Que problemas eu estou passando e por quê? Não. Porque é a consequência. Quando você pergunta por quê, você está tentando entender a origem do problema. Quando você pergunta o para quê, você está entendendo que o problema é a origem para algo melhor. Entendeu? Quando você pergunta por que algo está acontecendo, você aponta literalmente aquela situação ali como final. Algo aconteceu, então por que estou vivendo isso? O porquê te leva para o final. O para quê te leva para o começo. Já parou para pensar nisso? Que quando você pergunta por quê, você quer encontrar no seu problema o resultado de algo que já aconteceu? Que você só está em colher frutos ruins por algo que você fez? Quando você pergunta para quê, aquele problema é só o começo. Ele é só o primeiro passo de algo maravilhoso que provavelmente está sendo promovido em virtude das mudanças que estão acontecendo. E isso é importante a gente pensar. Trocar as perguntas, fazer a pergunta correta para gerar dentro de nós, principalmente, para qual finalidade? E isso, aonde está me levando? Porque quando você está dentro do problema, é o que aconteceu com Estevão. Quando a igreja entrou nesse problema, o que estava acontecendo? Eles já estavam dentro da realidade e dentro da circunstância que os estava levando para algum lugar. Eles já estavam sendo levados a ser dispersos de alguma forma. Amém? Bênção? Mais algo a acrescentar para a gente aí? Algo a perguntar? Chique. Na semana que vem a gente tem lição número 7. Lição número 7 trata Filipe. Essa história de Filipe é legal. Filipe o evangelista. É o X-Men. Filipe é o X-Men. Esse é o X-Men. Ele sabe. Desaparece de um canto, aparece no outro. Amém? E aí na semana que vem a gente continua esse assunto.